A tração é uma força que surge em um corpo quando este encontra-se preso a um fio ideal esticado. A polia fixa muda a direção e o sentido da força, mantendo sua intensidade. Um exemplo de polias é a talha manual, que é uma ferramenta que só pode ser criada porque existem leis da física que fazem com que a mesma funcione. Mas o que exatamente faz uma talha manual? Ela issa cargas, objetos pesados manualmente, facilitando o içamento, pois a força necessária para se levantar os mesmos é muito menor do que se você fosse levantar a carga sem o auxílio delas. Mas como funciona uma talha manual? Bem, uma talha manual funciona com polias e engrenagens. Cada polia adicionada segundo a física, há uma redução pela metade na força necessária para se içar a carga. Uma talha manual, então, é um grande conjunto de engrenagens, movidos por correntes, tudo montado dentro de uma caixa de metal, que protege e mantém cada parte móvel em seu devido lugar, formando a ferramenta por completo. Quando utilizamos o sistema de polias fixas, o sentido da força é alterado. Para facilitar mais ainda o levantamento do peso, utiliza-se a polia móvel, como por exemplo, temos um peso de 120 kg. Então, como se tem duas polias, o peso será dividido entre elas. Já se adicionarmos a terceira polia, o peso será dividido por 3, e assim sucessivamente. Isso demonstra uma relação entre força e distância. A força necessária diminuiu de acordo com a quantidade de roldanas, enquanto o comprimento da corda aumentou. Um exemplo da utilização de polias para facilitar as tarefas do dia a dia é o varal de teto, com sistema de polias preso com ganchos no teto, onde utiliza-se 4 polias de teto e 2 polias duplas para a parede. A sua capacidade pode chegar a 8 kg de roupa molhada, ou até mais a depender do modelo do varal. As polias facilitam na hora de estender a roupa, evitando assim o movimento e a utilização excessiva e inadequada da articulação do ombro, uma articulação que frequentemente é alvo de queixas, principalmente em mulheres acima dos 50 anos. Algumas vezes, uma roda dentada faz outra roda dentada girar, não através de uma corrente, mas engatando-se uma na outra. Essas rodas chamam-se engrenagens. Do mesmo modo que rodas ligadas por uma correia, as engrenagens de tamanhos diferentes podem multiplicar ou a força ou a frequência. Elas geralmente são usadas para coordenar partes de máquina que giram em velocidades diferentes, como as partes de um relógio. Todas essas máquinas simples, como duas rodas ligadas ao mesmo eixo, duas rodas ligadas por uma correia ou corrente, e as engrenagens, são apenas modos diferentes de fazer com que uma roda movimente outra, para que se possa obter a melhor combinação de força, distância e velocidade. As engrenagens têm ampla aplicação na indústria mecânica. Basicamente, elas são discos dentados que podem ser feitos de diversos metais ou ligas existentes, para serviços mais pesados, como máquinas, câmbios e motores. As engrenagens possuem algumas vantagens sobre outros sistemas, quando se utilizam o funcionamento por meio do contato direto dos dentes. Pode-se evitar o deslizamento entre as engrenagens, fazendo com que os eixos ligados a elas estejam sempre sincronizados um com o outro. Tornam possível determinar a relação de marchas exatas. Assim, se uma engrenagem tem 60 dentes e outra tem 20, a relação de marcha, quando elas estão engrenadas, é de 3:1. São feitas de tal maneira que possam trabalhar mesmo que haja imperfeições no diâmetro e na circunferência real das duas engrenagens,
pois a relação de marcha é controlada pelo número de dedos.